Caríssimos irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 21 de abril, estamos aí vivenciando a quinta-feira, na oitava de Páscoa, tempo da ressurreição do nosso Salvador, celebrando assim esse prolongamento da Páscoa do nosso Salvador Jesus Cristo. E hoje temos a grande alegria de partilhar com você o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo do 35 ao 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estava falando quando o próprio Jesus apareceu-lhe no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estava vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, pois estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tende aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhe disse: Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciado a convenção e o perdão dos pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunha disso tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, a ressurreição é fruto da imaginação dos discípulos. Nem se reduz a fenômeno puramente espiritual. Então, a ressurreição ela não vai ser fruto de imaginação, nem tampouco um fenômeno puramente espiritual, reduzindo assim a ressurreição. Então perceba que a ressurreição é o fato que atinge, né, o próprio corpo. Daí a identidade do ressuscitado com Jesus terrestre. Qualquer ação humana que traz mais vida para os corpos oprimidos, doentes, torturados, famintos e sedentos, não é apenas obra de misericórdia, mas é sinal concreto do fato central da fé cristã, a ressurreição do próprio Senhor Jesus. Então perceba que as primeiras comunidades cristãs tiveram dificuldade em ver no ressuscitado o Jesus que havia sido crucificado. Então a tentação não era a de não identificá-lo e de torná-lo como duas pessoas distintas. Então, é necessário que possamos assim também termos essa consciência, que a tentação era de não identificá-lo como Cristo ressuscitado e de torná-lo, sim, duas pessoas distintas. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, os apóstolos reunidos no cenáculo ouviram os dois discípulos a narrativa de como havia encontrado Jesus no caminho para Emaús, como vimos, né, no evangelho de ontem. Nesse mesmo momento, Jesus entrou no local onde ele estava e falou: A paz esteja convosco. Marcado e cicatrizado, porém vivo e ressuscitado, Jesus mostrava-se a ele que, alegres e surpresos, ainda tinha dúvida no coração. Como? Para comprovar a sua presença, Jesus convidou-los a que o tocasse e pediu-lhe algo para comer. Por meio das palavras e dos gestos de Jesus, os discípulos então começaram a entender o porquê de todos os acontecimentos. Amados irmãos e irmãs, assim sendo, Jesus abriu a inteligência dos seus discípulos para que compreendesse as Escrituras, dando a paz e o entendimento de tudo o que lhe disseram antes. Hoje, amados irmãos e irmãs, somos nós as testemunhas de Jesus ressuscitado. E as promessas do Pai se cumprem na nossa vida na medida em que acreditamos no seu poder.
Jesus é quem vem nos trazer a paz. Assim como aconteceu com os seus seguidores, quando nos reunimos em seu nome e no Espírito se manifesta e nós sentimos a sua presença e essa presença viva e operante. Para que possamos assim compreender, precisamos nos aproximar dele, tocá-lo, alimentarmos com ele. Amados irmãos e irmãs, quando temos uma experiência com Jesus e chegamos assim a tocar no seu mistério de amor por meio de sua palavra, nós também alimentamos a nossa alma e temos a inteligência iluminada para compreender a obra que ele deseja realizar em cada um de nós. A obra de Jesus é uma obra de paz, amados irmãos e irmãs. Na verdade, a primeira manifestação de que estamos realmente tocados e tocando em Jesus é a paz que invade o nosso coração. Jesus chega de mansinho. Vê também, ele vem também nos dizer que o sofrimento, a dificuldade, a aflição são passagens próprias da nossa vida. Se nós apoiamos nele e tivemos como exemplo a sua ressurreição, esses acontecimentos da nossa vida, ao contrário do que muitas vezes imaginamos, nos trarão mais tarde a paz, o entendimento e a alegria da superação. Jesus é o justo por excelência. Por isso ele é o doador da paz. Paz, fruto da justiça. Então, o sofrimento de Jesus, a sua entrega, for assim a razão pela qual o nosso coração hoje vive em paz. Vive emanado dessa paz, o qual ele deixou para cada um de nós. Amados irmãos e irmãs, reflita nesse dia de hoje. Você sente a paz de Jesus em seu coração? Você procura transmitir essa paz ao mundo? O que pode lhe tirar a paz hoje? Você também cultiva a alegria no seu coração, mesmo em momentos difíceis? Reflita isso no dia de hoje e peça ao Senhor Jesus que a sua paz aconteça na nossa vida e na vida das comunidades cristãs, para sermos assim, amados irmãos e irmãs, testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Ressurreição essa que nos traz a luz, que nos ilumina, que nos engrandece na fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, que tenhamos todos uma santa e abençoada quinta-feira e que desça sobre todos nós, sobre vocês, sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre na paz de Cristo ressuscitado, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.